Oi, professor, me chamo Ana Clara Rocha, vou apresentar para você o equilíbrio de fases de um sistema de um componente. Para introduzir, primeiramente eu vou apresentar os conceitos básicos. A fase é a parte do sistema de composição e propriedades físicas uniformes. Nela está incluso os estados físicos da matéria, né? O gasoso, o líquido e o sólido. Então, para exemplificar, vamos pensar na água no estado sólido e no estado líquido. É a mesma fase, é constituída da mesma fase. Mesmo a água estando em estado sólido ou líquido ou gasoso, a água tem a mesma propriedade, então é uma fase, é constituída de uma fase. Quando a gente mistura água e óleo, por exemplo, aí já não é mais uma única fase, porque são duas matérias que, mesmo elas estando no estado líquido, elas têm propriedades químicas, físico-químicas completamente distintas. Então, nesse caso, a gente fala que ela apresenta duas fases líquidas. Os componentes são aqueles constituintes independentes que estão ali no sistema. Um constituinte é toda a espécie química que está presente ali no sistema, enquanto o componente é uma espécie química independente. É importante só salientar, não vamos aprofundar nisso, mas é importante saber essa diferença. E também temos que falar sobre a variância e grau de liberdade que vai ser tratado no diagrama de fases, que tem a ver com o sistema de apenas um componente, que a gente precisa entender esse conceito. Em termodinâmica, isso significa dizer que essa denominação representa o número de variáveis intensivas que deve ser informado para que um dado sistema ele permaneça em equilíbrio, ele esteja definido em um determinado equilíbrio. E aí eu vou deixar aqui a equação, que é conhecida como a regra das fases, que tem as variáveis, as fases e os componentes que a gente vai precisar analisar para o diagrama. Quando a gente fala de variância e grau de liberdade, por exemplo, numa substância pura, como a água que eu tinha falado anteriormente, o grau de liberdade seria mais ou menos F igual a 3 menos o P. Portanto, a gente precisaria aí de mais duas variáveis para a descrição do sistema. Sabemos que a tendência de uma substância mudar de estado físico tem completamente relação com o seu potencial químico. O potencial químico de uma substância pura, ele depende da pressão e da temperatura. A uma determinada temperatura e pressão, um determinado estado vai predominar. Aí mudou, subiu, desceu. A determinados módulos dessa temperatura e dessa pressão vai alterar novamente esse estado físico da matéria. Uma fase ela é estabelecida quando o potencial químico daquela fase é menor do que das outras duas demais, tá bom? E o equilíbrio entre duas fases, ele vai se dar quando o potencial químico for igual nas duas. Okay? E agora a gente entra no diagrama de fases, que é a representação gráfica de tudo aquilo que eu falei até agora, que é onde a gente vai exemplificar de forma visual para entendermos melhor o que está sendo falado. A gente está falando sobre a água, eu vou deixar aqui uma imagem explicando e exemplificando o que é um diagrama de fases relacionada ao sistema de apenas um componente da água, ok? Como que a gente identifica aqui o que está sendo falado? São três partes que a gente precisa. As regiões ou áreas distintas, as linhas que separam estas áreas, os pontos característicos desse diagrama. Essas áreas distintas a gente colocaria aí como os estados, o sólido, o líquido e o gasoso. Agora, para a gente identificar essas linhas, a gente pode ver essa linha central, que ela passa entre o limite ali da água líquida com a água sólida, né, com o gelo, representa um equilíbrio entre essas duas fases. Raciocínio análogo pode ser feito para as demais linhas. Agora, o ponto de interseção das três linhas do nosso diagrama representa o equilíbrio entre as três fases. Espero que tenha ficado sucinta a informação. Espero que você tenha gostado, professor, que eu tenha atendido às suas expectativas. E é isso. Até a próxima. Tchauzinho.